A situação do desemprego preocupa. 95 mil vagas foram fechadas em setembro deste ano em todo o país. Pior resultado desde 1992. Qual é o papel da imprensa na crise política? Esclarecedora ou criadora de novos fatos? E ainda quais serão as consequências das chamadas pedaladas fiscais para o governo federal? Quem vai debater estes assuntos conosco são os professores José Maria Pereira, do curso de Ciências Econômicas. Tudo bem, Olá, professor? Quintana, tudo bem. Tudo tranquilo. A professora Larissa Ramalho Pereira, do curso de Serviço Social. Tudo bem, professora? Tudo bem. Tudo tranquilo. E o professor Lissandro Dallanora, que é do curso de Administração e também diretor da Incubadora Tecnológica. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana. Tudo tranquilo. Infelizmente, hoje temos as ausências dos professores Alexandre Macari, do curso de História, e também Sandro Meiners, que é professor do curso de Direito e delegado regional de Polícia. Bom, nossa primeira pauta fala sobre o fechamento de empregos, 95 mil em todo o país só no mês de setembro, resultado que só é superado por setembro de 1992. O que falar desses números em relação ao desemprego no país é mais um sinal que a crise econômica ela realmente é mais presente do que nunca, eu acredito. Olha, são dados quantitativos, né, que confirmam o que está acontecendo, porque a gente tem um dado assim, o crescimento econômico está estagnado, diminuiu, e aquilo parece distante do mundo, do dia a dia das pessoas, né? PIB, essas coisas, parecem coisas de economista, mas quando chega no ponto pessoal, né, da perda do emprego, então até tem uma piada que diz uma brincadeira entre recessão e depressão, né? Recessão é quando seu vizinho perde o emprego e depressão é quando você perde o emprego. Então, mas isso não é motivo de piada, realmente isso demonstra a situação, né, do país, né, que vai e o problema pior é que o desemprego atinge sobretudo os trabalhadores que ganham menos, né? Aqueles trabalhadores que têm um menor nível de qualificação, então a rotatividade é muito maior desses trabalhadores, né? Ao contrário do que geralmente se pensa, que os trabalhadores que ganham um salário maior seriam os primeiros a ser despedidos. Não, geralmente esses trabalhadores são mantidos, até porque a empresa geralmente tem um custo de treinamento e eles acabam sendo mantidos, né? Então, e a gente já tem, e somando tudo, né, quer dizer, mais as tragédias, né, sobretudo aqui na nossa região sul, isso tudo eu acho que é uma situação quase que desesperadora, né? Então parece que a crise é só política, em Brasília, é corrupção, mas a economia vai sangrando e os dados são inequívocos, né? E tem uma questão que é bem relevante, que além desses trabalhadores que não têm uma qualificação suficiente para conseguir uma reposição no mercado de trabalho com mais rapidez, há também um segmento jovem, né, que está em busca do seu primeiro emprego e que já encontra mais dificuldade ainda para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. E à medida que o salário que nós recebemos hoje, os rendimentos da família, eles não dão conta hoje, o valor que se recebe atualmente, ele não dá conta de suprir as necessidades básicas ou o custo básico da família, então há mais membros em busca de emprego. Também para suprir essa falta, né, que chega a um déficit lá no final do mês. Então, há uma procura maior de outros sujeitos que até então iniciavam a busca pelo mercado de trabalho mais tarde, que hoje iniciam mais cedo, né? E essa população jovem, sem qualificação e sem experiência, encontra ainda uma outra dificuldade ou uma maior dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Eu acho que o número em si, ele já é extremamente preocupante quando nós percebemos que mês a mês nós estamos reduzindo o número de empregos formais. Nós já vimos aí há um tempo atrás comentário que nós estávamos quase em 1 milhão de vagas esse ano. Essas pessoas de alguma forma têm que continuar mantendo a sua alimentação, a sua vida de alguma forma. Ou eles vão para a informalidade, ou eles vão para o subemprego. E aí nós começamos a criar todo um ciclo que vai cada vez mais potencializar a crise. Eu acho que o número é mais preocupante nesse sentido, que ele vai aprofundar cada vez mais a crise. E nós temos que lembrar aqui que esse número, ele não é um número ainda real. O governo fez diversos movimentos aí nos últimos meses para segurar um pouco esse número, senão ele seria muito maior. Cito aí a legislação lá que foi criada para que as empresas consigam reduzir a carga horária e reduzir o salário e manter o emprego por um período de tempo, principalmente para o setor automobilístico.
não é? Senão nós estaríamos vendo um número talvez bem mais expressivos. Mas isso é preocupante também. Do meu ponto de vista, ele ainda é mais preocupante, ou ele se soma às inúmeras preocupações que nós temos hoje. Porque as pessoas que mantêm os seus postos de trabalho, elas estão acumulando funções. Então, em funções daquele outro colega ou daquele outro trabalhador que já não ocupa mais aquela função, aquela determinada função. Então, o mesmo trabalhador continua com a mesma carga horária, recebendo o mesmo valor, mas acumulando as suas atividades e atividades do colega que saiu. Então, precariza o trabalho, precariza a vida e a qualidade de vida do trabalhador, e o trabalhador acaba tendo que se submeter muitas vezes a permanecer naquela situação em virtude de que ele sabe que se sair, a possibilidade ou as chances dele conseguir uma recolocação no mercado de trabalho é muito difícil. Porque existe uma imensa fila querendo ocupar aquela função que ele está hoje. Eu acho que... e tem outra coisa, quer dizer... hoje, quando o trabalhador perde o emprego, ele tem um precário sistema assistencialista, precaríssimo, né? E mais ainda somado à insensibilidade de Brasília. E eu não me refiro só ao governo federal, mas aos nossos deputados, né? Porque o relator da Comissão de Orçamento está propondo o corte de 1/3 no Bolsa Família, justamente quando as pessoas mais precisam. Né? Então isso não faz nenhum sentido e só mostra o distanciamento de Brasília em relação à população. Sobretudo, apesar do discurso em favor dos mais carentes, na prática, o que acontece é exatamente o contrário. Né? E se nós formos aliar isso aí com todas as notícias que nós temos aí, vamos lá, Pronatec. Talvez essas pessoas poderiam se qualificar no Pronatec. Me corrijo, mas esse ano acabou, não é? Os recursos no campo da assistência social, puramente assistência social, eles estão com muitas reduções e com dificuldades de repasse pelas informações que nós temos, né? Então, à medida que essas políticas assistenciais que amparam essas pessoas em momentos de dificuldade como o atual, mas também pensando que não são políticas apenas paliativas, né? Elas têm no seu bojo o intuito de que as pessoas não precisem mais ficar vinculadas a elas, ou seja, dependente delas, a gente há um retrocesso nesse período, né? Porque à medida que as pessoas perdem o emprego, mais dependentes elas ficam desses benefícios sociais. E à medida que esses benefícios sociais estão sendo reduzidos, as pessoas elas ficam alheias e ficam à margem, mais uma vez, da sociedade e ficam nas mãos da boa vontade e da benevolência de terceiros, né? Então, mais uma vez, a sociedade civil, nesse aspecto, ele tem que dar conta de demandas sociais que o Estado não tem dado conta. Exatamente. Perder o emprego num período de expansão da economia é uma coisa, porque a perspectiva de recuperar o emprego é mais breve, né? Mas perder um emprego num período de crise como esse, né? Eu imagino, né, um pai de família que perde um emprego, ou chefe de família, pode ser. Chefe de família. Chefe de família é melhor. Pode né? ser mulher ou homem. Pode ser mulher ou homem, porque hoje a gente tem cada vez mais mulheres como chefes de família. Claro. Né? Não me corrigir a tempo, né? Então a gente percebe o desespero, né, realmente da pessoa, porque ela sabe que a possibilidade dela conseguir um outro emprego é mais remota do que num período, numa situação normal. Então, e a gente vê que as expectativas elas começam cada vez mais e mais pessimistas, né? E em contrapartida, se fosse possível, por exemplo, um mínimo de organização da classe trabalhadora para fazer greves, né, manifestações, pressão efetiva, pressão, né? Mas a gente não vê isso. Há um certo desalento, né? Isso se dá também porque eu acho que há uma perda mesmo. Aí é uma outra discussão um pouco complexa, né, da centralidade do trabalho. Mas, por exemplo, a gente vê agora o setor bancário, por exemplo, que ficou numa greve, eu acho que já, não sei, 2 semanas, talvez. Está saindo hoje, eu acho, da greve, né? Nem todos. Nem todos. Nem Dos todos. estados. Mas mesmo assim, de qualquer jeito,
a população antes os bancários faziam greve, né, um setor impacto, né, um setor importantíssimo, tudo passa pelos bancos, né, e hoje com os caixas eletrônicos a greve não é sentida, né, então isso é difícil, né, então os trabalhadores são obrigados a aceitar praticamente o que o patrão oferece. Professor, eu vou trazer alguns números para ilustrar isso que o senhor vinha dizendo nesse cenário um tanto negativo, nesse panorama. Esse é o 6º mês seguido que nós temos mais demissões que aberturas de novas vagas. E em 12 meses foi 1.230.000 vagas que foram encerradas. O estado que mais teve fechamento de vagas, a região do país que mais teve fechamento de vagas foi a região sudeste, com 88.204 vagas. E no sul foram cortados 21.888 postos de trabalho. Ou seja, é uma crise que realmente ela se acentua mais nessa região sudeste, mas ela também ela está... Mas a situação na prática, Quintana, é pior ainda. É pior. Porque são os dados do CAGED, que tem a obrigação de informar o Ministério do Trabalho, oficialmente, né, as entradas e saídas de trabalhadores. Então, quer dizer, é o desemprego aberto e ele, na verdade, ele capta muito pouco da realidade econômica do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho. Então, a gente tem um desemprego disfarçado muito alto e que não aparece nessas estatísticas, né? E tem um outro detalhe de que postos de trabalho, eles também foram reduzindo à medida que se avançou no campo das tecnologias. Então, muitos trabalhadores perderam os seus, porque antes nós precisávamos... É isso que eu falava na questão dos bancos, sobretudo do setor bancário. E da qualificação mesmo da mão de obra. Nós precisávamos de mais trabalhadores para executar determinadas funções. E hoje, com os avanços tecnológicos, com as novas máquinas e equipamentos em geral, a gente precisa de 2 ou 3 trabalhadores para operar essas máquinas e deu. Então, e até esses trabalhadores estão perdendo seus postos, quer dizer... É que houve uma migração, na verdade, né, do trabalho sem uma técnica específica para trabalhos mais especializados. Então, houve uma migração de vagas. O impacto, eu acho que de vagas não foi tão efetivo. Na verdade, é que as pessoas não tiveram capacidade de apoio, não é, para se qualificarem para esta questão de novos serviços. Certo? Mas eu gostaria de fazer um contraponto positivo. Não é? Talvez a gente deva começar a perceber qual o potencial disso, não é? Porque só os números nós percebemos aí, PIB, inflação, desemprego, são todos eles desalentadores para nós, não é? Mas eu acredito que todo esse movimento nós temos que de alguma forma trabalhar ele de uma maneira positiva. E talvez venha a ser um momento de nós nos reinventarmos como país. Até na questão de empreendermos muito mais e sairmos do comodismo. Talvez venha a ser uma possibilidade de diversos atores entrarem no cenário e potencializar esses mas empregados. Aí temos que ter fatores objetivos, né? Porque esses aí são fatores subjetivos. Por exemplo, nenhum empresário vai investir num cenário como o atual. Né? Qual a expectativa de retorno do seu empreendimento? As possibilidades de dar errado são muito maiores do que as possibilidades de dar certo. E que para empreender, tu precisa de um determinado capital, né? E precisa de alguém que dê o arranque. Geralmente esse arranque é dado pelo Estado. E hoje o Estado não tem condições de dar esse arranque. Ou então, se nós tivéssemos assim uma expectativa de ingresso do capital estrangeiro, alguns empreendimentos, como já tivemos no passado, né? Mas hoje a gente vê ao contrário, quer dizer, todas as variáveis apontam para digamos assim, uma ressaca quase em todo o resto, né? E eu só queria reforçar essa questão do desemprego, porque a gente olha o desemprego sempre do ponto de vista do empregado, ou melhor, do desempregado. Mas aí tem que olhar do ponto de vista das empresas, porque o desemprego aqui numa determinada empresa significa vendas numa outra empresa. Então, quer dizer, o trabalhador ele é importante não só por ser mão de obra, né, por produzir mercadorias ou serviços, mas ele é importante também por ser mercado consumidor. Né? O que adianta ter empresas produzindo mercadorias que não tem comércio, as pessoas não podem comprar? Demanda. Então, esse que eu acho que é a questão. Né? Aí nós vamos chegar em questões mais complexas, como, por exemplo, redução da jornada de trabalho, que eu acho que se não tem emprego para todos, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Porque as pessoas precisam sobreviver. Ou então nós vamos construir mais cadeias. Não tem outro jeito. Um outro dado em relação a esses índices também, o rendimento médio real habitual dos trabalhadores caiu pelo 8º mês consecutivo e chegou à média de R$ 2.179. Uma redução de cerca de 0,8% de agosto para
setembro do mesmo ano. Em relação a esse empreendedorismo, professor, o senhor fala não na questão da grande empresa, mas na questão do pequeno, do microempreendedor? Não, acho que nos dois elos, tanto dentro de empresas que hoje estão passando por problema na sua redução, que o seu produto não tem mercado, ou que o seu mercado deixou de existir por alguma nova tecnologia, por um produto importado. Quer dizer, as empresas têm que começar a pensar, de algum momento eu tenho que começar a gerar novos mercados. A gente não vê o movimento disso. O problema é que as empresas perdem mercado e as pessoas perdem mercado. A empresa não pensa como um setor, entendeu? Cada empresário pensa na sua empresa. E pensando na sua empresa, ele pensa em custos. Reduzir custos. Ele não pensa no conjunto das empresas. Quem tem que pensar nisso é o planejamento e seria, no caso, o governo. E circulou uma notícia há algumas semanas atrás que uma grande rede de lojas, né, destinadas ao público feminino, ela fecharia as suas lojas físicas, né, e venderia só pelos meios virtuais. Então foi uma estratégia que a empresa encontrou para garantir a sua manutenção no mercado de trabalho, no mercado, né? Entretanto, tem um prejuízo enorme para o campo do trabalhador, quer dizer, antes precisava-se de vendedores, precisava-se de gerentes, estrutura física, que é de locar um determinado espaço, e agora não tem mais. É que daí nós entramos num cenário bem amplo mesmo, a questão, levando para esse lado os números do desemprego. Vamos pensar bem, uma mudança mundial que aconteceu, as pessoas compram muito mais pela internet. É um case que não tem como nós fugirmos, é o futuro, certo? As pessoas não vão mais se movimentar para fazer uma compra específica. Indiferente do custo, do atendimento. Nós temos, em alguns momentos, sérios problemas de atendimento. Nós temos diversas lojas e diversos setores comerciais que o atendimento é precário. As pessoas preferem, muitas vezes, ir para o mercado eletrônico. Mas por causa de formação, por exemplo? Por falta de qualificação dessas pessoas? Sim, por falta de investimento dos empresários em qualificar bem. Que daí eles estão entrando no campo de redução de custos, né? Claro. Então, não se investe no teu trabalhador, né? Mas mesmo assim, se eu vou para o mercado eletrônico, eu vou ter que precisar de uma mão de obra também especializada, porque o cliente vai querer o produto certo na hora certa. Sim, mas mesmo assim, as dispensas de trabalhadores nesse mundo eletrônico é muito maior. Sim, é uma facilidade de tu trocar a mão de obra. É uma questão estrutural, quer dizer, porque eu posso fazer o meu telemarketing. Nós estamos falando do desemprego conjuntural, né, que é esse que o Quintana alertou, que a gente está vendo, mas tem o desemprego estrutural. E esse já vem há bastante tempo. E vai cada vez aumentar mais. Por quê? Porque dali um pouco o centro de distribuição vai ser na China. Mas aí nós vamos chegar na questão do capitalismo vai deixar de existir exatamente porque não vai haver mais demanda. Os problemas das crises do capitalismo nunca foi de oferta, o capitalismo produz, né? É isso que ele sobrevive, produz muito bem até. O problema é que ele não distribui. Explora, né? Mas ele não distribui, ele não distribuindo... não é distribuído igualmente. O tempo do nosso bloco está esgotando e eu queria agora só fazer uma observação na parte final desse bloco. O senhor Pereira já está encabulado ali, sim, mas fazer uma ressalva até para mostrar a qualidade dos nossos participantes aqui. E nessa semana eu li um livro do professor José Maria Pereira, que é este aqui, que foi lançado em 2013? 2012. 2012. Economia Brasileira Contemporânea. Que eu organizei. Né? Foi organizado pelo professor José Maria Pereira. E na página 115 ele traz, aqui está a capa do livro, que analisa justamente a questão da análise política e econômica do governo Dilma e Lula, né? O professor José Maria Pereira, o último mandato do Lula. Uma parte do governo Dilma. E o início do governo Dilma. E ele traz um pensamento interessante em relação ao fim do governo Lula gestão 2010 e o começo da gestão 2011 do governo Dilma, que ele diz o seguinte: não é novidade alguma que os governos gastem mais quando se aproxima o período de eleições. A gente não está falando das pedaladas de 2014 em relação ao último bloco, a gente está falando da eleição de 2010. Os eleitores têm memória curta e com maiores gastos ou menor arrecadação, como é o caso, a popularidade do governo aumenta e, por decorrência, a possibilidade de vitória nas próximas eleições. Evidentemente, ao fazer isso, o governo não deixa de fazer uma política populista. Se as isenções forem totalmente repassadas aos preços, ganham os consumidores. Se servirem apenas para aumentar os lucros, ganham as empresas. Se forem apenas em partes repassadas ao produto final, ganham ambos, só que em menor medida. Mas quem perde? Ele questiona. Talvez nos próximos anos toda a economia sofra as consequências. É uma espécie de profecia do professor José Maria Pereira em 2010. É lógica, pura lógica, né? No momento já é visível o impacto que as desonerações fiscais podem causar nas contas públicas. Uma queda na arrecadação como a que está se observando não pode ser sustentável
por um período muito longo de tempo. No momento que a gente vivia uma espécie de discurso onde não existia crise no Brasil. Houve uma crise mundial em 2008, mas no Brasil se falava pelo contrário, que no Brasil não houve a crise, se vivia até uma espécie de momento de euforia da economia brasileira. E no livro que o professor José Maria Pereira escreveu... Mas isso era possível saber, o ele governo já também previa sabia. a crise que nós vivemos hoje. Então, professor, parabéns. Não, eu fiz questão de trazer esse elogio para o senhor que me chamou a atenção lendo esse livro essa semana. Um livro que foi organizado pelo senhor. Tanto que eu estudei economia, tinha que servir para alguma coisa. Depois dessa frase e a humildade do professor José Maria Pereira, a gente vai chamar intervalo para, no próximo bloco, provavelmente eu seja sabatinado pelos meus colegas de bancada aqui, porque nós vamos falar da imprensa. Mas aí nós vamos falar do papel dela nessa questão da crise política e econômica. Ela é uma espécie de esclarecedora ou criadora de novos fatos neste momento. 1 minuto, já estamos de volta. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Voltamos com o programa Contraponto, agora falando sobre o papel da imprensa neste momento, nesse cenário de crise política e econômica. Eu já abro espaço para os participantes do debate aqui para qual o ponto de vista em relação, porque a gente vê alguns fatos e, por que não, factoides a cada semana. Rumores, imprecisões e notícias de fato são poucas. E aí eu questiono aos meus colegas de debate aqui o que vocês sugerem como protagonismo da imprensa neste momento de crise, se é um papel de esclarecer as informações para a população que quer acompanhar a crise, ou a imprensa ela é protagonista no sentido de criar alguns fatos, tanto na esfera da crise econômica quanto política. Ultimamente eu tenho buscado diversos portais diferentes de informações, não é? Então canais de TV diferentes, mídia impressa diferente, eletrônica, diferentes notícias, diferentes ângulos de vista. E a gente percebe hoje que a mídia ela direciona para aquilo que ela acha interessante. Existe um direcionamento, infelizmente, claro. Vamos pegar a grande mídia aí que hoje está focado na questão do Eduardo Cunha, que ele foi denunciado, ele está sendo investigado. Renan Calheiros, ninguém fala nada. Ele está na mesma denúncia. Não vazam informações que ele teve conta fora. Por quê? Então, a quem interessa esse tipo de direcionamento? E a gente sabe hoje que na mídia, aí nos diversos portais, nós temos uma guerra muito forte de oposição e de situação. E eu vou dizer hoje, e nós comentamos isso no nosso último programa, até onde é verdade tudo que está hoje circulando, todas as informações. Hoje tu não tem mais uma coerência e uma certeza de que o que está sendo apresentado na mídia é verdade. Nós temos aqui situação local, aqui de um dia para o outro, a notícia ser desmentida. Não tivemos um caso aí relacionado a uma denúncia, não é? Que num dia foi dado a reportagem sem nenhum cuidado de verificar realmente. No outro dia a polícia já havia
identificado que aquilo não era verdade, daí teve que se recolocar. E a gente percebe cada vez mais isso. Uma falta de cuidado da mídia em muito mais querer vender e querer sair do tracinho lá, né? Ou não querer chegar no tracinho, no Ibope, e aí se criam mídias, e se criam notícias, e isso gera um tumulto muito grande, porque as pessoas não entendem muitas vezes. Mas eu acho que uma questão que eu só não concordo na íntegra é de que a mídia tem esse interesse hoje, né, de vender. Ela sempre fez isso. Ela sempre fez isso, do meu ponto de vista. Né? Estou anotando as críticas. Ela sempre fez isso. De uma forma mais velada ou menos velada, ela sempre fez isso. Porque ela também resiste e persiste, né? Vendendo notícias, né? Hoje o que a gente percebe é que a mídia, ela se mantém com mais veemência à medida que ela vende mais tragédia, né? Tanto é que se tu for assistir um noticiário de 3 emissoras diferentes, as 3 vão focar a mesma notícia de formas diferentes, né? De formas distintas, entretanto sempre focando no campo da tragédia, né? No campo do que for pior, melhor, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta antes mesmo, que o professor José Maria Pereira ainda não se manifestou sobre o assunto, mas um questionamento que eu faço, pegando o gancho que o professor Alessandro falou e agora com o que tu está dizendo. Hoje há mais opções, né? Tu mesmo disseste que está procurando novos portais ou mais portais para ter certeza ou para pegar pontos de vistas diferentes, coisa que antes era mais complicado. E nesse papel histórico dos interesses da imprensa, antes era mais difícil, porque eram poucos canais e veículos de imprensa. Mas em relação a esse perfil da tragédia, isso não é um perfil talvez do consumidor que busca esse tipo de notícia? Porque uma vez que existe essa briga existe um levantamento de quais são os tipos de notícias mais acessados, mais clicados pelo consumidor na internet. Existe também o balanço do Ibope, na televisão, por exemplo, que se sabe quando o telespectador troca de canal. Não é um papel também do consumidor, para não colocar só do lado também da imprensa ou da mídia, essa questão de só vender um tipo de notícia? Mas será também que não foi uma formação cultural isso? A gente não foi caminhando para isso? Quer dizer, a gente foi passo a passo, né, observando que as notícias que o telespectador tinha mais interesse em se aproximar ou mesmo se aprofundar são aquelas que vão, de alguma maneira, trazer aspectos mais trágicos da realidade. Então, a gente foi alimentando isso também no telespectador, né? E eu acho que o campo, por exemplo, das tecnologias que eu falava anteriormente, ele contribuiu muito para isso, né? Contribuiu no sentido que a gente consegue pulverizar um pouco mais as notícias e aí sim conseguir outros canais para discutir o mesmo assunto, mas de diferentes ângulos. Mas ainda assim, do meu ponto de vista, eu observo, até porque eu acho que é tudo muito efêmero, muito passageiro, né? Quer dizer, hoje a notícia é sobre o Eduardo Cunha. Então a gente fala daquilo, esgota de uma maneira que não se esgota o real, mas se esgota a tragédia e a gente encontra uma outra tragédia ou um outro fato, um outro fenômeno para a gente de novo, novamente, tá esgotando sobre aquele assunto. Então, me parece que hoje as pessoas, principalmente aquelas que têm menos informação no sentido de informação de qualidade e saber peneirar a informação, né? Elas têm mais chance de serem levadas por essa onda, né? E acabarem imersas nessas tragédias todas e induzidas aí de uma forma muito negativa. Professor Pereira, o senhor viu que existe uma mensagem subliminar da professora Larissa. As notícias do Eduardo Cunha, de uma maneira, se esgota. Ela falou, né? Olha, eu tenho aqui, volta e meia, a gente... nós somos abastecidos com matérias que saem na mídia, né? Toda semana a gente, a produção do programa monta a nossa pauta. E a gente, todo dia depende dessas informações. O que eu acho da mídia de um modo geral? Primeiro, eu acho que tem que separar, assim, a mídia, quer dizer, o dono da empresa, do jornalista, de um modo geral, né? Então,
Obviamente, claro, cada empresa jornalística, estou falando da mídia impressa, mas enfim, da TV ou o que seja, tem um determinado editorial, que isso lá sempre aparece, né? Mas a gente tem os jornalistas, né? E os jornalistas, eles são formados, né, obviamente, nos cursos de jornalismo. E o que eu acho que a gente pode discutir, a empresa, o dono da empresa, ele sempre vai existir. O que eu acho que a gente tem que discutir é a qualidade da mídia, em todas as suas manifestações, né? Eu, assim, muitos anos que eu convivo, claro que em Santa Maria, né, com a imprensa, ou participando de programas, porque eu sempre achei que a economia não... Como qualquer profissão também, eu acho que a gente não deve se isolar e só produzir artigos acadêmicos e achar que as pessoas não têm capacidade de entender, no meu caso, especificamente a economia. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho. E assim me aproximei, eu conheço há muito tempo as redações, escrevi no Diário há bastante tempo, a Razão também. E, enfim, então o que eu percebo assim fundamentalmente a questão da qualidade. Eu acho que não existe assim, claro, eu acho que com honrosas exceções, a gente poderia apontar revistas semanais, eu pelo menos poderia citar uma, que é, digamos, chapa branca, né? E eu acho lamentável isso, né? Que jornalistas com uma longa tradição se prestem esse tipo de trabalho apenas pela publicidade do governo, que isso aí sustenta qualquer mídia, a gente sabe disso, né? Que é uma briga intensa. E, por outro lado, a gente tem uma outra revista, não vou citar o nome, que é anti-governo, digamos assim, que tem uma linha. Então, o que eu acho? Eu acho que é complicado o jornalista ficar nessas empresas, nessa situação. Agora, não sei até que ponto o fato de haver uma posição da direção da revista em relação ao governo influencia o trabalho do jornalista. Então, esse que é o ponto. O que eu acho em relação ao jornalismo, na minha... é onde eu assim, tenho mais relação, no jornalismo eu acho assim, que houve se perdeu um pouco a questão do texto no jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo impresso, ele tenta competir, eu acho, do meu ponto de vista equivocadamente, tenta competir com a internet ou com a TV e com a imagem, com fotos. Então ele ficou muito colorido, mas com muito pouco texto, entendeu? E eu acho que isso daí é uma coisa que tinha que ser trabalhado. Eu acho que, para mim, a mídia impressa seria uma mídia de análise, né? A informação rápida, essa a gente tem na internet e tem na TV, mas a análise é que eu acho que falta, lamentavelmente. Mas aí entramos na questão de custo, né? Se vale a pena, se não vale a pena. Mas eu acho que, de um modo geral, eu sempre não vejo assim, uma parcialidade, uma neutralidade. De um modo geral, assim, não, uma parcialidade assim, da imprensa de dizer assim, pô, toda a imprensa é antipetista, né? Ou coisa assim. Eu acho que a imprensa, mais ou menos, eu acho que ela segue um pouco a tendência da opinião pública de um modo geral. Mas existe isso. Mas o senhor realmente acha que a imprensa, ela não dá ênfase a essas questões que a opinião pública, que uma coisa é quando o senhor mesmo já fez algumas críticas no programa, a questão das pesquisas, né? Como as pesquisas são realizadas, né? Em virtude disso, muitas vezes as pesquisas a gente sabe que elas não determinam de fato o real, né? E a imprensa em geral, ela se utiliza desses dados para dar maior ênfase. O problema da imprensa, o que eu acho da imprensa, ela é muito repetitiva. Né? Tanto que qualquer assunto nós vamos encontrar em todos os... Que foi que eu falei, esses Sabe por quê? Porque a imprensa depende muito das agências de notícias. E as agências de notícias vendem aquilo para todas as emissoras, entendeu? Então, isso eu acho outro problema, porque desapareceu aquele jornalismo investigativo, com honrosas exceções, jornalismo investigativo, que o jornalista ia para a rua, buscava furo, como se chamava. Hoje praticamente não existe furo, com a agência de notícias não existe furo, porque todo mundo sabe as coisas ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que... Mas aí eu acho que é uma questão muito mais profunda, que eu acho que nas escolas de jornalismo, que é que isso que tinha que ser discutido mais aprofundadamente. Até para a gente estar numa instituição que possui, né, uma formação de jornalismo, até que esse debate sirva de alento, né, e que contribua para uma discussão, quem sabe, em sala de aula. Neste momento, nesse cenário em que vivemos essa crise, né, de tanto econômica, mas eu acredito que ela é muito mais política e moral, porque a gente vê essa questão de troca de farpas e jogos de interesse, de um lado a Câmara, o Senado e por que não o Planalto. Eu pergunto para vocês em relação a este momento,
as notícias que vêm circulando, a gente até vem trazendo alguns debates, por exemplo, a figura do Lula, se ele é possível candidato para 2018, porque a gente vem acompanhando uma série de denúncias em relação ao ex-presidente da República. Agora, essa semana, o filho dele está sendo investigado na Operação Zelotes. É a notícia vinculada. Se vinculou uma outra notícia que ele teria ficado chateado com a presidente Dilma, que estaria permitindo esse tipo de situação. Ou seja, o papel da imprensa nesse momento tem sido um papel como vocês avaliam o papel? Mas aí é quando a imprensa é usada. E é isso que eu estou falando da qualidade do jornalista. Quando o jornalista não percebe que ele está sendo utilizado com outros interesses políticos, em grande parte. Mas daí o senhor está dizendo que ele é quase um... Eu não estou dizendo que seja... ele é quase uma vítima, conscientemente, então? Inconscientemente ele é utilizado. Porque a gente sabe, por exemplo, quando é que a imprensa é utilizada inconscientemente. Por exemplo, no caso, digamos, na área de economia, né, no mercado acionário, para valorizar ou desvalorizar o preço das ações. Se planta uma notícia para um determinado jornalista, olha, eu vou te dar um furo com exclusividade e tu coloca lá. Ela é falsa, entendeu? Mas a imprensa repercute aquilo como se fosse verdade e atendendo. Então, isso o que precisaria, eu acho que principalmente na formação do jornalismo, mais espírito crítico, eu acho. Eu vejo economistas, mesmo sendo entrevistados e tudo mais, e eles dizendo coisas que não têm sustentação lógica do ponto de vista econômico, e o jornalista, infelizmente despreparado, ele aceita e repete, sobretudo o pessoal do mercado financeiro. Ai, professor, eu não concordo. Não concordo. Sabe por que eu não concordo, professor? Porque parece que daí aquele cidadão, aquele jornalista, aquele profissional, ele está sendo quase que uma vítima dos fatos, né? E eu não vejo dessa forma. Inconscientemente, sim, eu percebo. Se a gente está dizendo que a mídia vende, ela vende também, ela vende fatos, vende tragédias, e ela só vende aquilo que é o público-alvo a princípio, né? Tomaria ou compraria para si, quer dizer, esse tipo de fato plantado, a gente sabe que é o fato que vende. Então daí ele se associa ao fato porque ele sabe que ele vai conseguir vender. Mas é que um princípio básico da imprensa é os dois lados, entendeu? Os dois lados. Mas se eu faço uma entrevista e eu aceito tudo que o meu interlocutor diz, eu não tenho os dois lados. Né? Quer dizer, o leitor só vai ter um lado, que é o lado, por quê? Porque o jornalista não estava preparado para questionar. É isso que eu tô falando. Eu acho que são alguns pontos diferentes que a gente está analisando. A gente já tem que comerciar, mas assim, eu acredito que nessa discussão, digamos, ou contrariedade ou contraponto, como assim se chama o programa, não é uma questão de... São pontos de vista bastante interessantes que o professor José Maria Pereira está colocando, e o que ocorre muitas vezes é o jornalista, ele é um conhecedor muitas vezes generalista dos assuntos, ele tem que acompanhar desde a política, desde a polícia, desde o esporte, e ele quando vai fazer uma matéria com um economista, por exemplo, ele não é um especialista neste assunto, ele pode sim ser induzido a falar sobre algum aspecto em relação ao mercado financeiro. A questão da intenção da notícia é que, às vezes, é por isso o questionamento e esse tema do debate, qual é o direcionamento para essa crise, para este momento. Vamos sair um pouquinho dessa questão política, Eduardo Cunha, aí, que agora já vai ser só o ano que vem, que parece que ele vai ser julgado lá no Conselho de Ética. Então já está articulado aí talvez um caminho, uma saída pela direita. Vamos pensar aí, no final de semana nós tivemos Enem, não é? Principais notícias. Em vez de ser aquelas pessoas que estavam saindo do Enem, fizeram uma prova e tiveram um bom desempenho, a maioria das notícias eram aqueles que chegaram atrasados. Não deveria ser notícia. Não deveria aparecer na mídia. Isso não deveria dar mídia. Não é? Mas a imprensa focou muito mais em quem chegou atrasado, em entrevistar, em mostrar e repetir diversas vezes, do que aquele que realmente fez o que era certo, cultural, daí a gente entra no negócio. Mas aí eu continuo insistindo que não é o veículo que faz isso, é o jornalista que faz isso, entendeu? Aí eu acho que, como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. A gente tem que discutir nas escolas de jornalismo, entendeu? Como é que nós estamos formando os nossos jornalistas, né? Qual é o espírito crítico? Porque os jornalistas, a gente tem hoje o jornalista de diploma, mas antigamente o jornalista, poucos tinham diploma, era o jornalista que era formado, né? Digamos, vamos pegar um Carlos Escola da Vida. Escola da Vida, um Nelson Rodrigues, um Carlos Heitor Coni, que os caras eram escritores e também eram jornalistas, entendeu? Então eu acho que, é claro, o mundo mudou, mas eu acho que e depois eu acho que a nossa imprensa também, ela tem pouco tempo de imprensa democrática. Quer dizer, ela ficou muito tempo durante a ditadura militar. Eu acho que ela ainda está, realmente eu acho que ela ainda está num processo de transição,
né? E que a gente tem coisas no Brasil que desde, por exemplo, concessões de rádio e TV, que de certa maneira a empresa fica refém do governo, né? Então acho que isso realmente é complicado, porque pode caçar uma concessão, e as empresas de jornais e de revistas, que essas são empresas comuns e podem dizer o que quiserem, claro, dentro para não levar um processo jurídico, né? Mas então a gente tem esses vários lados, quer dizer, eu acho que o problema da imprensa ainda é a falta de convivência de um processo maior democrático, né? E de formação também dos jornalistas. A gente estourou o nosso blog, mas só para finalizar, para não ficar uma coisa, eu trabalhei 4 anos em TV comercial, no jornalismo fora aqui da TV Unifra, e eu nunca fui induzido para nenhuma pauta. Nunca me disseram como eu deveria abordar um tema. A única coisa que me cobraram era justamente se eu peguei os 2 lados, se eu tinha certeza da informação, se eu apurei a informação. Mas nunca me foi pedido que eu fosse contra um prefeito. É por isso que eu falo, na minha experiência também eu assisti isso. Então, assim, nunca ocorreu isso. Mas, de fato, a gente sabe que nesse grande problema que a gente vive hoje no cenário político e econômico, há algumas situações tendenciosas, há pessoas que querem a saída do Eduardo Cunha e não do Renan Calheiros, sendo que o crime é o mesmo, assim como tem pessoas que querem a saída da presidente Dilma, que a imagem do ex-presidente Lula serão afetados. Gera seu ponto de vista. Exato, mas eu acho que pior do que a censura é a autocensura, do ponto de vista do jornalismo. Isso é que eu acho o principal. Quer dizer, antes dele escrever, ele fica com medo do que o dono do jornal pensa, como é que vai repercutir. Mas por quê? Porque ele é justamente um trabalhador e que se ele não atender, né, aos interesses, aos objetivos da empresa, ele pode estar fora dela. Agora alento para... Mas aí no caso do jornalismo isso é realmente muito complicado. Claro que eu acho que tem limites, tu não vai escrever. Sem dúvida. Entendeu? Que é um fator que chega ao nossa pauta. Mas mesmo quando eu falei da questão da ditadura militar, havia o censor que riscava tudo, e ainda assim o jornalista, ele conseguia furar o bloqueio. De alguma maneira ele furava nas entrelinhas, entendeu? Mas os artistas também faziam isso. Né? Mas uma coisa que é importante ressaltar nesse processo todo não é uma questão de defesa de classe, mas hoje o consumidor ele possui um papel tão importante quanto, porque há opções, né? Há opções de notícias positivas em relação ao Enem, ou discutindo a prova, há notícias que estão discutindo, inclusive, o papel da imprensa neste cenário. Cabe ao consumidor também ir atrás. Não basta apenas consumir os mesmos veículos de comunicação e esperar um resultado diferente. O consumidor hoje tem opções, hoje com a internet. Isso pelo menos não serve de desculpa em relação à manipulação. Eu acho que tem muita informação, Quintana, na imprensa. Muita informação, mas pouca análise. Né? Pouco aprofundamento, senhor. Pouco aprofundamento. Mas acho que um programa como esse nosso, até porque não tem espaço na mídia comercial para fazer um programa como esse nosso, para esgotar um assunto. Na TV aberta me diz 1 hora que exista hoje, na TV comercial não existe. Mas assim, uma questão daí, a gente pode voltar a debater a imprensa sem problema nenhum. Eu posso até trazer algum colega jornalista para eu não ficar sendo sabatinado no programa aqui. Mas a questão do perfil e a cultura, isso que a professora Larissa falou, hoje a cultura do consumidor é o superficial. E aí vem muito a influência da questão das mídias digitais, o 140 caracteres, o título da notícia, a notícia sintetizada, o excesso de informações, tu ler vários títulos e estou informado. E digo mais, o perfil do consumidor... Mas aí a pergunta... O perfil de consumidor... Aí eu tenho uma dúvida, se é o que o consumidor quer ou que é o que a mídia oferece? Não, aí que está, professor. O problema é o seguinte... temos para o momento. Professor, isso é que eu acho, porque quando tu discute o layout de um jornal, eu já tive uma discussão... Professor, esqueça o jornal impresso. Esqueça o jornal impresso. Eu vou lhe dar uma notícia, o jornal impresso provavelmente vai morrer. Mas eu acho que não. Não, o jornal... Provavelmente. Com o digital não, com o digital não. Por causa do papel sim, mas digital acho que não. Aquele jornal que se lê de manhã, aquele provavelmente vai acabar, que tu acordar para tomar o café da manhã folheando, essa cultura... São aqueles que gostam de papel. Muitas notícias elas já estão, digamos assim, por fator jornalístico, exato, envelhecidas, elas já não são novidades. E aí teria que mudar o perfil, isso que o senhor falou da questão do aprofundamento. Mas nos principais portais de notícia, existe a notícia aprofundada do especialista, existe a crônica, mas existe as notícias de curiosidade, que muitas nem são notícias. Saiba se seu marido está lhe traindo. Aquela coisa, fiscalize o celular. Né? E adivinhe, professor José Maria Pereira, quais são as notícias mais procuradas? Essas aí. São essas curiosidades que nem notícias são. Então, isso é um perfil também do consumidor. Mas a gente tem oportunidade de discutir outras vezes esse tema. É um tema bom de discutir, porque infelizmente nos afeta no dia a dia. A gente vai sair daqui agora, cada um tem seu compromisso, vai pegar seu celular, já vai ter um excesso de informações e a gente já teria pautas para o próximo programa, com certeza. É o que eu sempre acho, tem muita informação, mas pouca análise.
Vamos voltar a debater esse assunto. Eu acho que é Eu acho que vou esperar a Tem que volta. digerir isso. Eu vou esperar a volta do Sr. Maicon para ele confrontar com o senhor. A gente volta em instantes com o que resta de tempo ainda do programa Contraponto para falar sobre a questão das pedaladas fiscais, quais serão as consequências para o governo federal. Voltamos em um minuto. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Último bloco do programa Contraponto, né? A gente seguiu o debate aqui sobre a questão da comunicação durante o intervalo, aqui eu acabei emendando a frase errada nessa retomada de programa Contraponto, mas agora nós vamos falar sobre as consequências das pedaladas fiscais para o governo federal, porque essa semana voltou a ser assunto este tema. O governo dizia que as chamadas pedaladas teriam surgido no fim de 2014 para atender os projetos sociais do governo, pois essa semana sai uma divulgação do BNDES e do Banco do Brasil que boa parte desses recursos das pedaladas fiscais foram repassados para produtores rurais e grandes empresas. E aí surge novamente a polêmica de quais consequências podem surgir desses fatos, das chamadas pedaladas fiscais ainda de 2014. Professor José Maria Pereira? Olha, eu estava pensando aqui, quer dizer, quando o governo deu essa explicação, que era o Bolsa Família, a questão social, né, tentando diminuir o impacto desse processo, ali é que seria interessante se tivesse o contraponto, né? Se a imprensa investigativa tivesse descoberto que realmente isso não era verdade e estampado isso aí numa matéria de capa, enfim, né? Agora já passou tanto tempo que isso ficou meio que escondido, né? Esfriou, né? Esfriou esse negócio das pedaladas, porque já houve a questão do relator, das acusações, etc. Então eu acho agora, nós estávamos discutindo no bloco anterior o papel da imprensa, é que a gente fica imaginando como é que surge essa informação, tipo essa do BNDES, porque como é que chegou isso na imprensa? Quer dizer, alguém do BNDES largou essa informação? Foi um político? Né? Porque quando começar a abrir o BNDES, aí vai se descobrir que o BNDES está investindo em Cuba, quanto foi, qual foi a taxa de juros. Se chegar esse tipo de informação, aí a coisa se expande mais ainda, né? Mas eu acho que assim, o governo continua, cada semana que a gente está aqui, o governo continua se afundando mais, né? E em todos os sentidos, né? E eu acho que esse assunto das pedaladas parecia um assunto que já estava requentado e agora está voltando de novo. Então a gente tem aí essa discussão, parece um círculo vicioso em que a gente não sai do mesmo lugar. Então parece para o nosso telespectador que a gente está discutindo, né, quem não assistiu a semana passada, parece que a gente está discutindo sempre a mesma coisa. Mas talvez também tenha um outro aspecto, não sei ao certo, mas à medida que as pessoas também vão investigando, né,
novos fatos vão aparecendo, né? Talvez não essa imprensa investigativa, mas os próprios técnicos que estão envolvidos nesse processo, talvez à medida que investiguem mais acerca das pedaladas fiscais, eles consigam chegar a informações como essa, né? Que as pedaladas não foram para cobrir gastos com programas sociais, mas sim foram destinadas para outros fins. Subsídios, no caso. É que, na verdade, eu cheguei a dar uma olhada na linha de tempo lá, que trata um pouquinho sobre esse tema, pedaladas, não é? E a gente vê lá que o secretário do Tesouro Nacional lá, já desde o início do ano passado, 2014, ele vem sofrendo impacto dos técnicos do Tesouro Nacional que se rebelaram contra essa forma de gestão. E foi essa mobilização e esse ajuste foi até ali agosto. E a partir daí o assunto sumiu do mapa, não é? Isso não entrou mais na grande mídia, uma história não veio estourar de novo agora. Porque a história é mal contada. O que a gente tinha da informação, que o Quintana falou, que muda, é que o BNDES não estava nessa jogada. E agora era o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que estavam, supostamente, antecipando recursos do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família e tal, e que isso não pode, porque são agentes que pertencem ao governo. Não podem financiar o governo. Na verdade, eles estavam desvirtuando o orçamento, e é isso que levou à investigação do Tribunal de Contas. Mas agora, do BNDES, é uma coisa mais complicada, assim, né? Mas é isso, professor, mas aí lógico, é muito mais complicado, porque novamente a gente expõe, o governo é exposto, né, mais um escândalo, né, eu acho que aí que demonstra claramente que há interesses individuais, privados, na tônica novamente dessas investigações, que antes até então essas pedaladas eram para cobrir, né, ou para dar suporte a esses programas, a esses benefícios assistenciais, e que agora não, a tônica é para mostrar que há um interesse privado individual em torno disso e que eram para destinar recursos para outros segmentos que não esse. Então isso eu acho que é mais grave, né? Mas isso depende sim de investigação, de técnicos, e que eu realmente acredito, né, que não seja fácil de ser descoberto, né? Eu acho que esse fator das pedaladas, eu acho que vai ser o determinante para nós entendermos o que vai acontecer no nosso cenário político e econômico. Eu acho que ele vai ser o que vai ser o último prego do processo. Eu acho que como eu falei antes, eu acho que esse assunto já está requentado, entendeu? Porque deu tanta... O que a gente já sabe, o parecer do Tribunal de Contas vai ser desaprovando as contas, isso vai ir para o Congresso, não vai ser vai cair lá na comissão, e essa comissão vai ficar cozinhando se o governo tiver um maior número de deputados, né, e da base aliada vai ficar segurando e deixar se arrastar. Então, eu acho que por aí não. Eu vejo mais complicada a operação via Polícia Federal, né, essa operação Zelotes, né, que surgiu agora indícios, né, denúncias, né, contra o filho do Lula. Isso realmente é uma questão perigosa, né, porque a gente vê, nós discutimos semana passada, o Lula, que aliás está fazendo aniversário, acho que é hoje. Isso. 70 anos. O senhor anos. gosta tanto dele que o senhor sabe pois que é o dia do aniversário dele. Mas né? hoje está estampado, porque o Lula hoje aparece mais que a presidente da República, então tá em todos os jornais. O senhor leu o título ou a história inteira? Não, eu leio tudo, eu li toda a história. Na verdade, o presente de aniversário que o Lula recebeu foi esse presente que eu me referi, um presente de grego, né? Porque a família dele, a gente discutiu semana passada isso, sobre né? Isso. Que o Lula está tendo um grau de exposição muito Antes dessa grande. denúncia, inclusive. Antes dessa denúncia, né? Então, quer dizer, surgindo uma coisa atrás da outra. Já o presidente da CPI também está dizendo que já vai convocar o Lula para depor, né? E aí eu acho que cada vez mais a situação fica insustentável, né? Eu acho que essa questão das pedaladas é que se realmente o governo tiver que lançar isso como na contabilidade do governo, aí nós estamos falando em não fechar a conta em quase 76 bilhões, né, esse ano. E isso vai ser preocupante, porque nós vamos levar isso também para o próximo ano, que a gente já sabe que nós temos um orçamento deficitário. Que já se prevê um novo déficit em 2016, né? Esse é o grande, eu acho, impacto hoje dessa questão. O problema é que está se referindo à questão do impeachment. Né? O impeachment é uma questão política. Eu acho que né? não, nem a questão de como o governo vai operar o próximo ano. O que precisa...
Quer dizer, o déficit já existe, já está. Como é que ele vai operar o próximo ano? Depende da CPMF, da aprovação da CPMF, que tá na pauta, né? Então, só que o governo nesse momento não tem poder. Né? Não tem fôlego para poder fazer isso. E o que eu continuo insistindo é que eu estou vendo que essa operação Zelotes, essa está sendo mais perigosa para o governo do que as pedaladas? Do que as pedaladas. Então, como consequência, até para finalizar o programa, professor, que nós estamos no último minuto, o que o senhor acha em termos de consequência, neste momento, o que mais preocupa é a Operação Zelotes e não a questão das pedaladas? Porque a Operação Zelotes, por que eu acho que é mais preocupante? Porque isso aconteceu no governo Lula, mas beneficiou, eventualmente, filhos, supostamente, né, filhos do ex-presidente Lula, mas a chefe da Casa Civil era a Dilma. Aliás, a presidente Dilma até falou uma frase bastante polêmica essa semana. Ela disse, no meu governo não tem corrupção. E isso gerou uma... E aí eu acho difícil, por exemplo, estar falando... Segundo alguns sites de notícia, não. Agora não. Depois do nosso debate... Eu acho difícil, por exemplo, estar falando do jornalismo. Por exemplo, aparentemente, a Dilma... O Lula continua sendo fiel à Dilma, a Dilma fiel ao Lula, né? Agora é o aniversário, ela mandou parabéns, etc. e tal. Mas nos bastidores a imprensa noticia que quem fez essa operação Zelotes aí contra o filho do Lula foi a Dilma, foi o ministro Cardoso, né, da Justiça, que é de confiança da Dilma, e que a Dilma está tentando derrubar o Lula. Né? Então, como é que a imprensa sabe desse negócio? Isso está nos jornais. Eu vi uma chamada disso. Entendeu? Eu não li toda a notícia, na verdade, porque o Lula, não me interessou. O que saiu na imprensa é que o Lula teria ficado furioso e teria dito, isso é coisa da Dilma. A expressão que está no jornal. Eu até li essa notícia em relação... E a gente sabe assim, ó, como toda profissão, existe aqueles profissionais e existem empresas que a gente não sabe ter certeza em relação à sua credibilidade. Mas quando se é noticiado um fato dessa proporção, se não for verdade, tem que aguentar as consequências também, porque tem a volta. Porque a pergunta o jornalista estava presente quando ele se manifestou porque isso? Porque apenas o direito... Na notícia diz que ele escutou. A notícia tem, inclusive, assim, a falta de credibilidade está quando diz que teria dito a alguns amigos. Aí eu acho que nessa parte que o consumidor tem que se posicionar e dizer só um pouquinho. A fonte de informação teria dito a alguns amigos, então amigo, não noticia. Porque isso não é ferramenta suficiente para embasar uma notícia. A imprensa tem um negócio que é o telefone off, sem fio, né? Exato. Telefone sem fio. O José Maria Pereira teria me dito que não viria no programa, aí eu falo pro Lissandro, entende? Mas quando tu vai em cima da fonte, a imprensa diz, não, a fonte é off. Foi off e eu não vou deletar a fonte. Mas é diferente. Bom, mas daí o senhor vai falar novamente daquele que contrata este jornalista. Não, mas isso aí tá na regra da imprensa. O off é o que protege o jornalismo. O jornalista tem a obrigação de proteger a fonte, porque senão ele perde a fonte. Mas assim, exato, mas numa situação controversa, algumas informações precisam ser provadas. Né? Enfim, mas a gente encerra por aqui o programa de hoje. A gente volta na próxima semana, sempre lembrando ao nosso telespectador que pode contribuir, participarem solicitando sugestões, enviando ou até mesmo algumas críticas, né, ao nosso programa pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Rever este programa no nosso canal do YouTube Unifra Online e também no facebook.com/tvunifra. Voltamos na próxima semana. Professores, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Tchau.